Em janeiro. Não, que não foi. Hum, Tá conseguindo ver aí? Sim. Ok. Mas eu não tá como eu tava querendo aqui, não. Hum, peraí. Deixa eu ver aqui. Não, não tá como eu tô querendo que esteja. Imagina. Conseguindo ver? Não, né? Não, não tá. Ué, o que tá acontecendo, gente? Ah, sim, agora sim. Hum, ok. Tá, tá aqui, né? Ok, então vamos lá. Então, antes da gente começar, né, é importante falar que esses ladrões, né, do tempo, né, diferente dos ladrões normais, reais, né, que a gente não tem controle algum, que a gente não tem nenhuma responsabilidade, digamos assim, esse ladrão do tempo, a responsabilidade é nossa. Então, diferente desses ladrões reais, esses ladrões, eles só têm poder sobre nós se nós deixarmos, se nós autorizarmos, se nós não tivermos estratégias para que eles tenham poder sobre nós. Se tiver estratégia, eles não têm poder sobre nós. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, né, é sobre a questão da produtividade. A produtividade é uma coisa muito importante. Não é a coisa mais importante do mundo, mas é uma coisa muito importante, né? A gente se cobra muito hoje em dia para ser produtivo, mas se a gente entender que produtividade é algo muito importante e parar de querer ser uma máquina, a gente consegue entender que produtividade é algo muito importante e que não é a coisa mais importante do mundo, da forma que são colocadas, né? É a coisa mais importante do mundo, mas é importante, sim. É algo que faz com que a gente se torne pessoas melhores, pessoas mais felizes. O legado nosso, a nossa missão de vida, nosso trabalho, tudo isso tem a ver com produtividade. Então, isso é muito importante. Então, o primeiro ladrão é a rede social. Essa aí a gente já sabia de cara, né? Esse seria o primeiro ladrão mesmo. A rede social hoje é o campeão número um, né, de ladrão de foco e de tempo, né? E é uma coisa que é muito difícil, né? Você dizer que não acessa a rede social, banir todas as redes sociais, é algo muito difícil. Então, é uma faca de dois gumes, é um mal necessário. Então, a gente precisa
aprender a usar da melhor forma possível, ou pelo menos minimizar os danos nocivos do excesso do uso da rede social. Então, é uma faca de dois gumes, né? Ou seja, tem um lado bom, né? Se a gente quer crescer hoje, não tem como não ser através da rede social, né? É uma ferramenta. Então, como ferramenta, ela tem essa parte negativa que nos rouba tempo, né? Você pode ficar aí no celular horas e horas e não percebe. E não percebe. Então, o número um é a rede social. E aí o GeoJ ele faz uma diferença, né? Ele coloca a rede social como Facebook, Instagram, o Tinder, e separa o WhatsApp como outro ladrão. Então, ele não coloca o WhatsApp como rede social. Geralmente, nós colocamos o WhatsApp como rede social. Então, a solução primeiro ponto, né? Identificar que você está usando a mais, né? Que você está passando mais tempo, ter essa consciência de que você está passando mais tempo do que é necessário. Identificar, né? Ter consciência, né? E o segundo passo é tirar todas as notificações possíveis, né? Tirar as notificações porque elas realmente são interrupções desagradáveis, né? Então, tirar as notificações, não ter notificação no celular, isso é uma coisa assim, cartão vermelho, né? Se você tem notificações no celular, para produtividade, você tem que receber cartão vermelho. Então, tirar as notificações, nenhum tipo de notificação. Seu celular não tem que dizer nada para você, você tem que dizer, né? Você tem que... aquela coisa, igual eu falei, né, no início, né? O ladrão, ele não tem o poder, esse tipo de ladrão, ele não tem o poder sobre você, a menos que você deixe. Então, as notificações é a porta de entrada da distração, né? Da perda de foco, da perda de tempo. Então, caso não seja possível tirar tudo, deixa somente aquelas exclusivamente para aquela necessidade em questão. E aí você pode monitorar o seu tempo nas redes sociais. Hoje, até o próprio celular, você consegue fazer isso. Tem aplicativos, né, específicos para isso, mas o próprio celular você já consegue ver ali o uso do Instagram e definir tempo. Olha, eu vou ficar por dia XX tempo. Cara, é muito nocivo a rede social. Então, é um mal necessário, né? É um mal necessário. Então, assim, voltando para vocês aqui, eu não consigo ver vocês. A rede social, né? Falando das redes sociais, é algo que praticamente todos nós sabemos. Olha, se a gente banir rede social, é algo muito radical, né? Por mais que a gente não faça um uso profissional, eu, pelo menos, nesse momento não faço, muitos fazem, a rede social é algo importante, por mais que a gente não faça o uso profissional. Então, mas é um mal necessário, é uma faca de dois gumes. Então, se você passa mais tempo do que necessário, você começa a associar com procrastinação daqui a pouco. Então, assim, ela abre leques para várias coisas que a gente não quer, querendo ser uma pessoa produtiva. Então, é um mal necessário, mas que a gente precisa, né? Todos nós precisamos, independente se a gente trabalha com isso ou não, né? Você fala assim, eu vou dar um X tempo das redes sociais. Pode até ser que funcione, mas é muito difícil, né? Sair alguma rede social é mais predominante. Alguns preferem o Instagram, outros TikTok. Então, assim, a gente precisa vigiar isso muito atentamente, tá? A Lu está com uma dúvida aí? Pode falar, Lu. Não, na verdade, dúvida não. A gente tem que ter muita atenção com as crianças, adolescentes, elas começam a passar um seguido do outro os TikTok da vida. Então, isso faz mal para a atenção, concentração, para a visão. E é muito comum a gente ver, eu falo porque tenho uma filha de 13 e de 16 anos. Elas ficam assim, um atrás do outro. E a minha filha teve um problema de distúrbio alimentar recentemente,
que comprovadamente foi agravado pelo uso do TikTok. As referências que ela estava usando são referências de TikTok, não faz sentido, né? E a gente está em casa o tempo inteiro e não percebe. Então, assim, com as nossas crianças, os nossos adolescentes, a gente tem que cuidar, porque é fato, é estatístico, é sério. Então, não é só para os adultos, né? Veja essa geração que cresce agora. Eu imagino, né? Assim, quem não tem criança em casa, por perto já se deparou com bebês, com crianças, assim, de 0 a 5 anos, com o celular na mão, mexendo com um vídeo do TikTok. Grave, Só grave. essa contribuição. Nossa, legal, legal. O filho da minha esposa estava aqui e ele estava assistindo, estava ficando muito tempo no celular também. E assistindo lives, tem umas lives diferentes agora, eu não sei como que funcionam essas lives, que parece que você está dentro, não está, é uma coisa diferente, eu não sei como funciona. Então, ele passava horas ali. Então, é dopaminástico, né? Cara, o celular, vamos ser sinceros, vamos ser real, é como se fosse uma cocaína, só que a gente precisa dessa cocaína. Eu sei que a analogia é meio pesada, mas é algo assim, infelizmente, assim, é muito difícil sair desse mundo, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente precisa colocar esses limites, principalmente para quem é criança, não tem esse domínio, né? A gente já consegue, né? A gente tem um autodomínio, enfim, no pior da situação, a gente consegue dar até um detox aí, né? Fazer um detox 7 dias sem celular, sem rede social, apagar tudo. Enfim, a coisa entra mesmo, tá? Não é uma coisa assim, algo que penetra. Foi feito especialista, foi feito para isso, né? O negócio foi feito para isso. Você cria uma arma, ela é feita especificamente para isso. Estudada, melhorada, e vai melhorando, vai melhorando. Eles vão pegando, vão melhorando. E eles pegaram o que é aquela coisa, pegaram o que nos torna mais fracos, né? Então, assim, a gente quer atenção, a gente quer ser, né? Então, na rede social, ela tem tudo ali. Eles pegaram tudo, né? Eu não sei se eles fizeram isso com esse intuito, tá? De coração, eu acredito que eles não fizeram com esse intuito. Talvez eles fizeram com intuito comercial, enfim, mas não acredito que eles fizeram com intuito de dominação, assim, sabe? Não quero levar para esse ângulo, sabe? Mas a coisa pega, tá? A rede social é algo que pega mesmo, tá? Então, para a gente, é algo que a gente precisa estar sempre atento. Vamos voltar aqui, vamos aqui na janela. Então, esse é o primeiro, né? A solução seria identificar, né? O mau uso, eliminar as notificações, monitorar isso, né? De alguma forma, né? Através de aplicativos ou do próprio celular. O celular hoje em dia já tem isso praticamente, né? E o segundo ladrão, o JJ, ele faz separação, ele coloca o WhatsApp como um segundo ladrão. Então, o WhatsApp, né? E aí eu posso falar por mim, né? É algo que eu preciso me policiar muito, né? Porque eu sou administrador, enfim, eu tenho uma constância no WhatsApp, mas isso é a mesma coisa, tirar as notificações, né? Que desligar todas as notificações, monitorar quais grupos você está, que não tem nada a ver com você, que são improdutivos, né? Se você não pode sair desses grupos, coloque no modo arquivado, né? Que é super fácil. Você colocar no modo arquivado, né? Você vai aqui super fácil fazer isso, tá? Hoje está muito fácil, você vai aqui, tem vários grupos meu que você pode colocar como arquivar. Você vai aqui tem uma opção aqui, arquivar, silenciar todos. Não existe aqui.
sons, nenhum som. Então, assim, porque da mesma forma, né? Veio uma notificação, não tem como você falar que não vai olhar, que parece que é uma coisa assim, vem uma notificaçãozinha ali, você, não, eu vou, o negócio parece uma ratoeira pro rato, né? O rato fala, não vou, a ratoeira tá chamando. E vai mesmo, tá? Então, assim, primeira coisa é isso. Desligar todas as notificações, sai de grupo que não faz sentido, ou deixar arquivado no silencioso ali, como se fosse um arquivo morto, entre aspas, né? Então, essa seria a solução para o uso inteligente do WhatsApp, né? O melhor uso do WhatsApp, né? A rede social é a mesma coisa, né? Só que a rede social não tem como você, entre aspas, né? Arquivar. O WhatsApp já tem. Então, seria essa a solução. Aí, a coisa vai afinando, né? O terceiro ladrão é ser multitarefa. Que é uma coisa assim, a gente, é, há muito tempo, se fala muito de ser profissional multitarefa, né? Tem que trabalhar em equipe, tem que... Só que a gente sabe, né, que ser multitarefa e produtividade não combinam. São coisas assim como se fosse água e óleo. Não combinam. Então, assim, dá para fazer dá para fazer várias coisas ao mesmo tempo? Dá. E aquilo que o Jota fala, e eu concordo, não dá para fazer com a qualidade média e excelente, não dá. Né? Você pode passar pano na casa e ouvir uma música, tudo bem. Agora, dirigir e falar no telefone, falar com a sua esposa, com o seu esposo, conversar com alguém e digitar no WhatsApp, por exemplo, são coisas assim que a mesma região do cérebro, né? Então, assim, ser multitarefa não é legal. Porque você quer fazer muita coisa ao mesmo tempo e acaba não fazendo nada. Essa é a ideia, né? Ser multitarefa não é legal, por mais que a gente tenha uma cultura voltada para isso. Né? A gente jogaram em cima da gente várias tarefas e a gente quer dar conta de tudo. Mas é uma tarefa por vez. Então, assim, a solução para isso é identificar, em primeiro lugar, que você é multitarefa, né? Que você tem uma tendência, é uma tendência humana de querer fazer muita coisa ao mesmo tempo. Faça uma coisa por vez, né? Porque isso vai melhorar sua musculatura de ser uma pessoa acabativa, ou seja, uma pessoa que termina o que faz. Caso não seja possível, priorize aquilo que dá para fazer, né? Foca naquilo que dá para fazer mesmo, bem, e faça o melhor que você puder. Bloqueie as distrações aí, né? Porque toda hora a gente é chamado para fazer outras coisas, né? E aí a gente começa a limpar uma coisa e aí a gente já fazendo outra coisa. Então, assim, começa, termina, né? Não faça coisas importantes ao mesmo tempo, né? Como dirigir, falar ao telefone, coisa desse tipo, né? Coisa que você sabe, por exemplo, estou dando essa aula e estou olhando no WhatsApp, assim, coisa que exige o mesmo nível de atenção, né? O mesmo nível a mesma região do cérebro, né? Então, ser multitarefa não funciona, por mais que a gente tenha uma cultura de multitarefa, a gente fala assim, a mulher é multitarefa, enfim, o ser humano não é multitarefa. Então, assim, é uma coisa muito séria, porque parece que é um update, né? Uma coisa que é do profissional, assim. A gente acha que o profissional hoje em dia, moderno, ele tem que ser multitarefa, ele tem que ser um monte de coisa, né? E não funciona. Para a produtividade não funciona, isso acaba que você não consegue. É como tentar equilibrar pratinhos, né? E você não consegue. Então, a solução é essa, fazer uma coisa por vez. Parece que, a princípio, fazer uma coisa por vez, parece que é improdutivo. Parece. Mas a gente não vive de aparência. A gente vive de verdade. Então, assim, parece que é improdutivo. Você fazendo, não vou fazer uma coisa de cada vez. É como dar um passo de cada vez, né? Essa questão de ser multitarefa é como você querer dar vários passos ao mesmo tempo. E aí você acaba tropeçando, né? Então, assim, ser multitarefa é algo que está na nossa cultura, está muito forte na nossa cultura, mas é antiprodutivo. E aí tem a questão número 4, né? As interrupções, né? Que é praticamente inevitáveis, né?
né? Em algum momento a gente vai ser interrompido, a gente está fazendo uma coisa, a gente vai ser interrompido. Então, assim, em algum momento a gente vai ser interrompido. É um barulho de uma moto, é uma coisa aqui, outra coisa ali. Por isso, que é uma das coisas assim, mais legais, né? Quando você tem uma rotina matinal, a tendência de você ser interrompido é menor. Se eu fizesse essa rotina à noite, muito provavelmente a minha esposa estaria aqui, teria mais barulhos, né? Horário de pico. Então, assim, é uma estratégia também nesse sentido, tá? Mas a solução as interrupções são inevitáveis, mas dá para você tentar, né, bloquear um pouco isso, né, no trabalho. Dá para você realmente, né, em algum momento, né, você até falar para as pessoas, ó, estou fazendo isso, deixa eu terminar isso, né? Enfim, dá para você tentar, né, enfrentar isso, né? Elas são inevitáveis, né? Algum momento elas vão te pegar, mas aí a gente vai bloqueando isso. Em casa, você pode usar a técnica Pomodoro, por exemplo, né? Para focar em 25 minutos, emergir 25 minutos, funciona muito bem, né? Mas lembrando, interrupção é uma coisa que é inevitável. Em algum momento você vai ser interrompido, né? E é bom você treinar a sua volta. Tem um estudo que fala que toda vez que a gente é interrompido, demora X tempo para a gente voltar àquele foco de antes. E a gente vai treinando isso, né? A gente vai treinando a gente voltar, né? Mais rápido possível para aquele foco inicial, né? Então, assim, se você puder, né? Na academia, por exemplo, tem gente que usa fone de ouvido, enfim, um trabalho, né? Tenta focar naquilo, né? A gente sabe quando uma pessoa tá focada naquilo, né? A gente sabe, a gente vê ali, a pessoa está focada, né? A pessoa não está ali viajando na maionese, né? A pessoa pensa 10 vezes antes de falar com você, quando você está com esse posicionamento de foco, né? As interrupções são o quarto ladrão da, do tempo, da produtividade, do foco, né? E aí, essa questão das reuniões, né? Muitos não estão dessa realidade, mas também tem as conversas produtivas, né? Então, assim, já talvez reunião não seja o caso seu, mas e as conversas produtivas, né? Às vezes a gente começa a conversar, uma conversa que não tem nada a ver, enfim, começa a querer escutar uma conversa do lado, né? Conversa que não tem nada a ver com você, né? Então, assim, se não aplica as reuniões, aplica essa questão das conversas produtivas. Às vezes entra numa conversa que você não está, então, assim, eu quis trazer isso, porque reunião mais para o mundo empresarial, né? Então, assim, no meu caso, as aulas, para mim, seria como se fosse uma reunião, né? Então, assim, eu quero ser o máximo possível objetivo, né? Então, assim, no caso, né, para a reunião, né, ele fala muito claramente, olha, tem que ter uma pauta, né, pauta, o tema e tempo. Tem que ter um prazo ali para a reunião. Porque se não tiver esses dois pontos aí, a reunião, ela tem uma tendência a ser improdutiva. A gente tem uma tendência a desviar de assunto. A gente está conversando com uma pessoa, de repente a gente está falando de outro assunto. A gente vai para a gente mesmo, a gente não consegue manter o fio da meada ali. Conversas produtivas, como fofoca, bate-papo no trabalho, elimine isso, sabe? Isso é muito... e é gostoso, né? Porque a gente acha que, de repente, a gente acha que está em casa, né? Começa a bater papo e eu achei legal, falando em negócio de bater papo, ontem eu estava trabalhando, né? Estava abastecendo, e aí um pessoal, né? Os repositores do supermercado começaram a reunir, sabe isso às vezes. E aí chegou a supervisora e falou assim, deixa eu participar dessa reunião também. E como que isso é muito, né? Muito. A gente, né? A gente tem uma tendência a sair pela tangente, né? Então, assim, às vezes não é reunião, mas às vezes é uma conversa improdutiva, né? Então, né, que tá pegando seu tempo ali, né? Então, é uma coisa assim que a gente precisa também ficar atento, né? A gente está tendo esse tipo de comportamento também. Então, a solução é essa, né? Pauta e tempo, no caso, conversas improdutivas realmente eliminem isso, né?
E aí o sexto, né? O nosso conhecido aí, ladrão, né? Procrastinação, né? E aí essa daí pega também para muitos, né? Porque é uma é um é uma coisa nossa, humana, né? Procrastinar é uma coisa nossa. Então, assim, tarefas grandes, né? Você precisa trabalhar ela em etapas, né? Como se fosse uma pizza, né? Vai cortando ela, né? Isso é muito importante, tá? Então, é importante você fracionar isso até para o cérebro entender, né? Porque o nosso cérebro não quer gastar energia, né? Ele é super seletivo. Então, as tarefas chatas, por exemplo, às vezes a tarefa não é grande, mas ela é chata. Por exemplo, tarefa chata para mim, lavar vasilha, lavar banheiro, são tarefas chatas para mim. A gente gosta, a gente sente prazer e tal. Então, não é uma tarefa grande, né? Em 10 minutos eu consigo resolver, mas é uma tarefa chata, eu não gosto, né? Mas aí eu tenho que fazer, né? Preciso fazer. Então, assim, ontem, e tem uma coisa que lá na frente vai estar, que é o profissionalismo, né? Às vezes você não quer fazer aquela tarefa porque você acha que aquele tempo, né? Aquele X tempo, ela não vai ficar perfeita. Mas você faz essa tarefa, né? Então, assim, estratégia para enfrentar a procrastinação seria realmente isso, né? Você dividir as tarefas chatas, grandes, né? E tarefas chatas, você fazer primeiro, né? Colocar elas primeiro, né? Por exemplo, leva a vasilha, por exemplo. No caso, quando eu chego em casa, né? Tem louça lá, eu lavo. A primeira coisa, antes de fazer outra coisa, para facilitar mesmo, né? Lavei, já matei esse leão. Então, assim, esse é o jeito, né? E aí você imagina o seguinte, nós que temos uma rotina matinal, né? Faz as coisas de manhã. Então, assim, a gente já consegue fazer essas coisas de manhã e isso já fica resolvido, né? Então, assim, essas coisas é uma maneira de enfrentar a procrastinação, que é um dos maus, assim, desse século, né? E aí, o sétimo ladrão, né, é a desorganização. E isso é uma coisa que pega, tá? Pega porque ser desorganizado é uma coisa assim. Às vezes a pessoa até fala assim, não, mas eu tenho a minha organização, né? E é uma coisa assim que incomoda bastante, né? O nosso cérebro não consegue racionalizar quando está em meio ao caos, né? Você vê coisa assim fora do contexto. Por exemplo, o meu celular, né, o seu celular, ele está organizado para você. Se você pega um celular de alguém, que está ali, o layout da pessoa ali, você acha que está desorganizado. Né? Então, assim, a sua organização ela tem muito a ver até com paz mental. Né? Quando você olha um ambiente desorganizado, você fala, cara, nossa, eu não consigo nem ficar aqui, não consigo nem respirar, né? Eu não consigo nem racionalizar, né? Você consegue, né? É uma coisa que afeta, é físico, né? Não é só coisa e espiritual também, né? É uma coisa muito forte essa questão da desorganização. Lembrando, aqui a gente não quer que você seja especialista em produtividade, mas ser desorganizado não contribui em nada com a produtividade, tá? Então, assim, empresas que são desorganizadas, né? Você vê ali, você fala, cara, nossa, como que isso acontece? Como que isso, né? É uma coisa assim muito complicada essa questão da organização, que eu fico me perguntando, mas como que essas empresas elas conseguem ter lucro, conseguem, enfim, parece que é milagre, né? Porque tem empresas que são muito desorganizadas, tem empresa que não faz pagamento em dia, tem empresas que, enfim, são muito desorganizadas mesmo. Você fala, gente, nossa, isso aqui é grave, isso aqui. Então, a organização não é uma coisa assim estética só, tá, gente? É uma questão de sistema, né? Quando você está desorganizado, tem alguma coisa que não está, sabe? Uma porta está rangendo, uma coisa que tá tendo atrito ali. Então, assim, você não precisa ser perfeito, nada disso, não precisa ser, sabe? Não tem que ser a coisa, as mesas no mesmo lugar, mas tem que ter um nível de organização mínimo, tá? Para a coisa não ser caótica. Porque o nosso cérebro ele não consegue lidar com isso. É muita informação.
Quando ele vê quando você vê várias coisas no tempo, você, aonde eu vou focar? Na série, eu fico assim, aonde eu vou focar? E ali, ele entra em curto-circuito, entende? É uma questão, envolve várias coisas, né? Questão espiritual, questão física mesmo, e a questão nosso cérebro não consegue lidar com tanta coisa. Ele precisa, olha, precisa ter no mínimo uma organização ali, para ele trabalhar, para ele conseguir, olha, o que está acontecendo? Porque ele vê tudo como uma ameaça, né? Não, imagina, a gente, uma das coisas, né, que a gente vai discutir, a existência de Deus, a gente pensa assim, cara, tudo está organizado, né? Um planeta está aqui, outro está aqui. Imagina se não fosse organizado. Está tudo no seu lugar, parece que está tudo assim, está tudo no seu devido lugar, né? Então, imagine se fosse tudo desorganizado, né? As coisas não iam se encaixar. Então, assim, a organização é muito importante e ela é um baita ladrão de tempo, né? Um baita ladrão de tempo. Então, assim, aqui, não. Desorganização. Não, não, aqui eu coloquei errado. Mas é a organização mesmo, né? Você começar, eu tinha até colocado aqui, você fazer uma lista de tarefas, ter a questão de planejamento, né? Você definir um dia para fazer o planejamento. A gente fala o domingo, né? Que é o mais comum, a gente definir um dia para o planejamento, né? O planejamento mais eficaz que a gente sabe, né, é o semanal, né? A gente faz o anual, mensal, como referência, mas o que realmente muda é o semanal mesmo, né? Você acompanhar ali. Ter uma lista de tarefas, no mínimo, né? E acompanhar isso, né? E a questão da organização é você se organizar da medida possível. A Thaís trabalha muito a questão da organização, começando com o destralhe, né? Tirar aquilo que não faz mais sentido para você, né? Aquilo que está visivelmente que é lixo, coloca no lixo, enfim, coisa que ela começa a trabalhar no seu método, né? Destralhe. Então, assim, desapego, né? Então, assim, não, eu quero ser uma pessoa mais organizada. Então, um dos primeiros passos mais interessantes é você começar a ver o que não faz mais sentido na sua vida. E aí, para depois colocar o que faz sentido. Então, primeiro tira, né? Para depois colocar realmente o que faz sentido para você. Então, seria nesse sentido, o destralhe, né? Para depois colocar realmente o que... Porque a tendência nossa é comprar mais coisas, comprar... enfim, é uma tendência nossa. Aqui está errado. E aí vem o nono ladrão, né? Que é o perfeccionismo, né? Que é uma coisa, assim, muito legal, que o JJ, ele defende até o perfeccionismo, né? Mas ele fala uma coisa que eu não tinha pensado, que ele fala lá no vídeo, que ele fala assim, olha, o perfeccionista, geralmente, o mal dele, né, é que ele ele não protege o prazo de entrega das coisas. Ele quer entregar aquilo o melhor perfeito possível, o mais, né, mais excelente possível, mas só que ele vai postergando, né? Não está perfeito, vai empurrando, e aí estoura o prazo, né? E a gente já fez isso em escola. Em escola aconteceu muito trabalho de escola, por exemplo. O trabalho não está legal, não está legal, a capa não está legal. E aí tem um prazo, tem um prazo, tem um prazo. Aí, de repente, no último momento, você vai ter que fazer uma capa. Você tem que fazer aquilo, né, da pior forma possível. Acontece muito isso, né? Acontece muito. O perfeccionismo, ele, para mim, pessoalmente, é algo que pega, mas é algo que eu trabalho nas terapias. Então, assim, essa questão do prazo é uma coisa muito legal, porque te dá senso de urgência também. E aí, você precisa entregar aquilo da melhor forma possível. Por exemplo, aconteceu comigo ontem, né? Eu tinha que lavar o banheiro e tinha só 10 minutos. Eu vou lavar o banheiro. Agora, lavar o banheiro, limpar as paredes, isso vai demorar 1 hora, 2, enfim, não dá. Então, eu lavei, tirei o que dava para tirar, o grosso ali e tal, e bora para cima. Porque se você
é muito perfeccionista, você não faz. Você nem começa. E aí que não fica para depois, e aí depois o que estava ruim fica pior, né? Tá ruim fica pior. Hã? Mas, André, é que nem, por exemplo, eu estou fazendo um curso de uma menina aqui, aí a gente tem um planejamento que a gente utilizou no final do ano. Ele fala muito a respeito sobre essa questão de organização, por exemplo, na questão do perfeccionismo. Por exemplo, ela citou uma lista que, por exemplo, você pode fazer pequenas tarefas. O banheiro é para ser limpado durante a semana, ou fazer uma limpeza geral dele, mas só que você não vai conseguir fazer em 10 minutos. Ele demora um tempo maior. Só que o que ela vai falando a respeito que a gente pode fazer que nem a gente faz o chamado fly LED, alguma coisa do tipo, não sei falar muito bem. Ele fala muito sobre a questão de você fazer pequenas tarefas que vai te ajudando no dia que você vai fazer a central totalmente. Seria aquela chamada faxina geral. Por exemplo, tu quer fazer uma limpeza no teu quarto, organizar teus livros. Só que tu não vai conseguir organizar tudo. Então, tu vai organizando ele por parte, e quando chegar no dia central, tu já vai tirando aquele que é o destralhe. Por exemplo, aquele que você não vai utilizar bastante. Você já vai guardar no canto. O que você vai usar durante um dado período? Vai ficar em outro lugar. E o que você não vai usar? Ele vai saindo. Tem toda essa questão dessa logística de organização para você poder trabalhar. Isso também ajuda também na questão do perfeccionismo, que ele vai te diminuindo e vai te ajudando a trabalhar com mais clareza com aquilo que você quer deixar organizado naquele momento. Fora que vai te ajudando a fluir na tua organização. Show, gostei. É isso mesmo, mano. Verdade. Porque o faxinão, ele demora. Essas coisas que demoram mais. Mas aí, pelo menos à primeira vista, né, o perfeccionismo, você, não dá para fazer bem feito, então não vou fazer. Às vezes é isso, né? Então, aí ele acaba não fazendo, né? Então, esse seria o mal, né? Um dos maus, assim, do perfeccionismo. Só falta mais um, gente. Falta só mais um. Oi? Oi? Pode falar, gente. Aproveitando para falar sobre essas questões de organização, vocês estão falando, e é interessante ressaltar isso, porque tem coisas e situações que nós não conseguimos fazer por outras coisas, igual eu não conseguia retirar algumas coisas aqui de dentro de casa, por eu não conseguir mexer com faxina, por organização e tudo, então que eu deveria tratar a questão antes de tudo. E aí eu fui começando a tratar nisso, tratando em terapia, porque que eu teria que ter guardado, por ser da minha mãe. Eu falava, não, mas é da minha mãe, eu tenho que ter aqui, é meu, não vou tirar, não. E aí fui tratando muito, e assim, hoje eu vejo que a maior lembrança dela vai ficar dentro de mim. Eu não preciso estar aqui acumulando, enchendo a minha casa de coisa para já estar aqui. Então, hoje eu já pego para dar, para tirar, e não sinto mais aquela dor. Então, assim, eu já estou conseguindo fazer aquela limpeza, aquela faxina, assim, já de tirar. Toma isso para você, toma isso para aqui. As meninas já vêm aqui em casa, eu já vou tirando, dando, sem sentir, nossa, estou dando as coisas da minha mãe. Então, tem que ver, assim, se não estamos, se a pessoa não está conseguindo tirar, mexer, opa, peraí, por que não está conseguindo? Será que é um probleminha com perfeccionismo? Será que é um probleminha de acumulação? Será que tem alguma coisinha ali também? Então, assim, tudo tem que dar uma identificada também, porque comigo já era mais a fundo também, eu não conseguia mexer. Eu lembro que eu mostrei para vocês em alguma determinada vez lá quanto de coisa que tinha. Mas eu não mexia, ficava lá, porque mexer ali, meu filho, era um buraco sem fundo. Era mexer na dor. Então, assim, essa semana, que é a minha última semana, eu ainda vou tirar mais coisa. E agora eu já mexo, mas não me gera tanta dor. Que legal. Obrigado por compartilhar. Que legal. Superação. A Dina que está sendo superação em pessoa, tá? Tá incrível. Que legal. Eu acho que, nossa, essa questão de sentimento. A Tasfa falou isso ontem no grupo, né?
Então, é legal isso, muito legal isso, muito bom, porque você está lidando com uma coisa muito difícil. Uma das coisas que eu analiso, às vezes, como que eu evoluo, às vezes eu lido com aquilo que se repete, né, de uma forma mais madura. Então, eu vejo uma linha de evolução assim claramente. Então, assim, você conseguiu lidar com uma coisa que era extremamente difícil, né? E aí você está lidando com isso, que é uma dor incrível, e é muito legal. Parabéns, é isso, é isso. Então, maravilha, que legal, gente. Obrigado por compartilhar. Gratidão, tá? Vamos para o último. E aí, o último eu acho que pega, tá? O último é. Aí, ó, proteja o prazo, né? A solução. Aí, tem uma coisa que. Vocês já ouviram aquela frase, olha? Feito do que perfeito? Vocês já ouviram essa frase? Já ouviram essa frase? Eu ouvi essa frase até da Thaís, né? Como é que ela falava? Não é antes feito do que perfeito, né? Ela fala assim, feito do que perfeito, uma coisa assim. E aí o JJ fala assim, olha, essa frase não faz sentido. Porque o feito nunca vai ser melhor que o perfeito, né? E perfeito no sentido mais humano, sabe? Não é perfeito no sentido de Deus, assim. Perfeito no sentido assim, tipo, você... Vamos supor que eu te peço uma tarefa e você entrega aquela tarefa naquele X tempo. Se eu tivesse mais tempo, você conseguiria melhorar. Então é isso. Não é sentido de... Aí ele coloca a frase que é melhor feito do que perfeito. E aí faz mais sentido ainda, tá? Porque você fez, você entregou na sua melhor condição, né? É como se o primeiro celular, né? Aí vai melhorando, né? A Karina, pode falar? Eu só queria falar sobre a frase da Thaís. Ela fala, antes feito do que perfeito mal feito. Isso. Tinha uma diferençazinha aí que eu não estava lembrando. Porque aí o perfeito mal feito não adianta nada, né? Verdade. Então, é melhor feito, antes feito, né? Obrigado. Antes feito. Legal. Obrigado, tá? Vamos finalizar aqui. Então, aqui, ó, o ladrão é o décimo, né? E esse daí pega para muitos, né? Não saber dizer não, né? E aí a gente acaba fazendo coisas que não fazem sentido e tal. Então, assim, não saber dizer não é uma coisa que a gente precisa treinar, né? Muito, muito. E aí, tem formas sutis de dizer não, né? E a gente tem que proteger o nosso sim vale ouro, tá? Então, assim, a gente pode treinar o não, né? Tem várias estratégias de dizer não, mas em algum momento você vai ter que dizer, né? Você vai ter que dizer um não, né? E aí a gente pode dizer não para o Big Brother, que é fácil dizer. A gente pode dizer não, talvez para um doce. A gente pode dizer não para um convite indesejado. Então, assim, toda hora alguém está querendo nosso sim, né? Toda hora a gente está querendo, alguém está querendo nosso sim, mas o nosso sim vale ouro. Então, assim, às vezes a gente fala para uma pessoa, não vou fazer isso, e aí, de repente, a gente se arrepende daquilo, a gente fala assim, nossa, eu devia ter feito isso, por que eu fiz isso, né? Se arrepende, fica cheio de culpa, porque a gente não devia ter falado, né? Aquilo te feriu, né? Então, assim, é uma coisa muito grave e é algo que a gente precisa trabalhar muito, porque é algo desafiador para todos nós. Então, os ladrões do tempo, né? Cadê, gente? Está aqui? Rede social, WhatsApp, ser multitarefa, as interrupções, reuniões ou conversa improdutiva, procrastinação, desorganização, perfeccionismo e não aprender a dizer não. Então, assim, essa questão do não, você pode, por exemplo, quando você está no trabalho, por exemplo, né, isso aconteceu comigo. O patrão fala assim, o meu chefe fala assim, olha, eu preciso que você faça isso. Aí eu já estava fazendo outra coisa. Eu falei assim, olha, isso que eu estou fazendo é prioridade ou você quer que eu pare aqui e dê foco nisso? Dou opção para a pessoa, né?
E, às vezes, por exemplo, toda vez que você dizer para uma pessoa, você tem que realmente reforçar, olha, eu não devia ter feito isso. Então, assim, reforçar, aí você tem que ser imparcial, né? Trazer isso, olha, da próxima vez eu vou dizer não, né? Então, assim, é algo que a gente precisa treinar, é um treinamento, tá? Dizer não é treino, treino. Às vezes a gente não vai conseguir, né? Mas a gente vai treinando até a gente conseguir selecionar melhor. O Carlos, pode falar? Carlos, Bom dia a todos. bom dia. E uma contribuição assim, que tem me ajudado muito a facilitar um pouco a dizer não, é porque a gente tem um ditado, né, que o pessoal fala que o não a gente já tem, mas quando é para a gente falar o não é uma dificuldade, né? Então a gente deve sempre pensar dessa forma, de que o não, as pessoas já vêm falar com a gente no intuito da gente dizer não, ela está procurando nosso sim. Então facilita muito pensar dessa forma, porque às vezes as pessoas têm medo de dizer não, justamente para evitar dar alguma desculpa ou algo desse tipo. Então, facilita muito a gente pensar dessa forma, que o não as pessoas já têm nosso. Então, que elas venham buscar o nosso sim. Era Vale isso a ouro, contribuição. vale ouro, vale ouro. E tem uma coisa assim também, muitas vezes a gente fala um sim e a gente até promete. Ah, não, vou fazer isso, eu prometo. Aí piorou tudo, né? Porque aí você prometeu, aí você deu uma carimbada de uma coisa que não deveria. Então, assim, vai treinando isso, né? Vai treinando consigo mesmo, vai treinando com coisas tipo comida. É treino, tá? Não é uma coisa que você tem que ser especialista. Às vezes, alguma coisa, em algum momento, quando você está, segundo as pesquisas, a nossa força de vontade ela vai diminuindo ao longo do dia. Então, assim, é mais fácil você dizer um não de manhã, ao longo do dia, é mais difícil você recusar as coisas, né? Então, assim, vai treinando isso. Então, assim, coisa assim que você acha que tem mais dificuldade, pessoas, caracteriza, olha, eu tenho dificuldade de dizer não para aquela pessoa, isso, né? Porque a gente começa a colocar emoções, coloca sentimentos, né? Ah, não, eu vou dizer não porque é minha filha, porque é isso, e aquilo te afeta, te incomoda, e se te incomoda, tem alguma coisa errada, né? Tem alguma coisa ali que não é para ser, entende? A gente não precisa saber exatamente o que é, mas tem alguma coisa ali que não é para ser, e sem falar o seguinte, depois que você faz aquilo, e tem pessoas que usam isso, né? Sabendo que você é uma pessoa que tem dificuldade para dizer, tem pessoas que usam, vai te manipular. Então, tomando cuidado com isso. Oi? André, Quem tá tem falando? tem também aquela questão que muitas das vezes, quando você diz sim para os outros, você acaba dizendo não para si mesmo. Exato, exato. E aí a gente pega até o exemplo, né? A gente pega ali um dos exemplos mais, assim, mais legais, assim, que Jesus falava assim, olha, meu sim, meu não é não. Então, assim, se ali bateu, não tem, sabe? É uma coisa que a gente precisa ter esse firmeza, isso. Isso é treino, tá? Não é uma coisa que a gente vai ficar especialista da noite pro dia. Mas cada vez mais, por exemplo, quando a gente era adolescente, era fácil dizer sim para o carnaval, ou para outras coisas, para bebida. Hoje a gente já está mais maduro, o carnaval não tem tanta importância, a gente já consegue dizer não. Entende? Vai depender também de um contexto, da sua maturidade hoje, né? Depende da sua maturidade, do seu momento que você está vivendo também, né? Tem coisas que é muito mais difícil dizer não, né? E dependendo da pessoa também, né? Eu já reparei isso também. Às vezes a pessoa vamos dar um exemplo claro aqui. A gente tem um tempinho aqui. Uma pessoa pedindo esmola. Às vezes a gente não consegue dizer um não pedindo esmola. Outro dia eu estava nisso, eu falei, gente, uma pessoa estava. Eu estava no supermercado, estava na lanchonete, e a pessoa. Eu não pensei nisso, mas a pessoa veio com uma senhora, né? Veio com uma folhinha, entregou a folhinha assim, escrita assim: olha, eu estou desempregada, estou procurando emprego. E aí depois eu
dei o que eu tinha lá, falei assim, ó, toma, que tal. E aí, eu não devia ter dito não. A princípio, eu falei, sabe aquela coisa que você faz, você fica em cima do muro? Mas depois eu fiquei pensando, cara, mas peraí, o supermercado tá pegando a laço aqui, né? Qualquer pessoa que chegar lá, não precisa nem fazer entrevista, tá pegando a laço, não só, né? A demanda de mão de obra está muito grande, a demanda está muito grande, então está faltando muita gente em supermercado. E aí eu fiquei pensando, por que essa moça me entregou ou falou com alguém aqui, sabe? Eu fiquei pensando, gente do céu, cara, podia ter falado isso com ela ali, moça, não é por nada não, mas eu acho que aqui ele está contratando, tá? Então, assim, são situações muito difíceis, né? Então, assim, ao longo do dia, a gente vai ter muito mais dificuldade de dizer não, ao longo do dia, porque a nossa força de vontade ela vai diminuindo. E em situações, tem algumas situações que a gente tem mais dificuldade, por conta da... a gente sente uma certa, entre aspas, pena, dó, enfim, tem vários contextos, né? Então, às vezes a pessoa é chata, a gente quer dizer um sim. Não vou dizer um sim aqui, porque senão a pessoa fica chata. Então, tem várias situações, a gente vai treinando, né? Vai treinando, e vendo se o nosso sim, que não é sim, trouxe muito incômodo, a gente começa a rever isso. Não, peraí, né? Vamos por aí. Então, esses são os 10 ladrões, né? Do tempo, não só do tempo, do foco, oportunidade, de vida, né? De paz, né? A desorganização é um ladrão de paz, né? Que rouba tudo. Tudo que ela pode roubar, ela rouba. Então, assim, isso a gente precisa ficar atento, né? Nenhum aqui, ou talvez um ou dois, poderia ser, digamos assim, não, é diferente, não tinha pensado nisso. O pensionismo não tinha pensado nisso. E a falta de priorização, tudo bem. O pensionismo não tinha pensado, né? Dizer não também não tinha pensado como ladrão de tempo. Então, esses ladrões não são novos, né? Eles estão aí a todo momento aí. Eu vou passar a tarefa para vocês, né? E aí, a pergunta que eu vou talvez fazer na tarefa é: qual desses ladrões pega mais em você? Rede social, WhatsApp, multitarefa, interrupções, conversas improdutivas, procrastinação, desorganização, perfeccionismo, não saber dizer não. Qual desses aí pega mais em você? Só para a gente finalizar aqui. Qual desses pega mais? Eu acho que tem um monte que pega, né, gente? Tem um monte que pega, né? Rede social, ser multitarefa, procrastinação pega um pouco, desorganização talvez, aprender a dizer não, enfim. Eu vou passar isso como tarefa, tá? Então, vamos finalizar. São vários, né? São vários, meu Deus. É um monte, né? Uma salada. Os ladrõezinhos estão aproveitando, né? É igual a gente coloca um açúcar na pia, as formiguinhas estão ali, você vira as costas, já era. Então é isso. Esses ladrõezinhos aí são... Verdade. Pensionismo, rede social, multitarefa. Nossa. Meu Deus, aí. Gente, então, fique com Deus, né? Vamos finalizar aqui, vou dar um print aqui. Quem quer aparecer aí? Quem quer aparecer? Por enquanto, eu não aprendi a colocar todos na mesma tela, não, tá? Ainda não. Eu acho que podia, né? Vamos lá. O Carlos Miguel quer falar alguma coisa. Oi? O Carlos Miguel levantou a mão aí. Você ia falar alguma coisa, Carlos? Consegui. Não, é que eu esqueci de baixar aquela hora. Tá. Show. Gente, fique com Deus, tudo de bom, tá? Até mais. Tchauzinho. Até mais. Tchau, tchau.